Pai, obrigado. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Igual a Ti jamais houve, jamais haverá. O Senhor criou os céus e a terra e todo esse universo. O Senhor é capaz agora de visitar o lar dessa pessoa e fazer ali, ó Deus, uma transformação plena, completa. O Senhor é capaz de tirar alguém do tráfico e levá-lo ao altar, tornando-o pregador ou pregadora do Evangelho. O Senhor é capaz de entrar numa UTI onde alguém está desenganado pelo médico e tirar aquela pessoa de lá e fazer aquela pessoa testemunhar nas igrejas do grande milagre, aquela pessoa que estava morta e reviveu. O Senhor mesmo diz na Tua palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Manifesta-te aqui hoje com Teu poder em nome de Jesus. Coloca, meu Pai, a Tua unção. Vai trazendo a bênção do Teu Espírito sobre a vida de cada um. Vai conduzindo os caminhos dessa pessoa, como diz o Salmo 17, versículo 5. Vai, meu Deus, fazendo essa obra para que essa pessoa possa ver o Teu poder operando em nome de Jesus. A nossa casa deve servir ao Senhor. A nossa família deve estar, todos eles devem estar em Tuas mãos, conduzidos pela Tua palavra no nome do Senhor. É o que queremos. Nos reunimos toda quarta-feira para colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa família. E hoje, Pai, eu sei que o Senhor vai operar poderosamente. E você que crê, diga: eu e a minha casa. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Deixa eu já antes de você sentar, deixa eu perguntar: quem trouxe a meia? Vocês estão ligados. Glória a Deus. Pode sentar então em nome de Jesus. Depois nós vamos fazer uma unção, porque pelo que eu vi, não fizeram unção na entrada, né? Fizeram? Quem não recebeu a unção na entrada então? Porque eu entrei e não vi ninguém ali com azeite. Quem não recebeu uma unção na meia? Não recebeu? Vai lá, faz a unção agora. Tá aí o obreiro aí, vai fazer a unção agora. Cadê o óleo? Tá indo já? Tá. É só levantar a mão que aí eles vão ver quem não fez ainda. Em nome de Jesus. Essa meia aqui, ó, alguém deu para mim, eu acho. Então eu vou fazer uma unção também, né? E eu acho que eu vou dar para uma pessoa. Eu acho que em nome de Jesus. Eu falei com vocês, esse propósito é só para hoje, tá? Deus me deu esse propósito para hoje. Deus me deu um propósito para a semana que vem também. E no dia 30 eu vou começar uma campanha muito forte com vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Porque agora eu queria que você lesse comigo o Salmo 17, versículo 5. Bem rapidinho. E depois a gente vai fazer uma oração. Não sem antes aprender um pouco mais, né? Da boa palavra de Deus. Salmo 17. Por que eu estou fazendo esse propósito? No versículo 5. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora faltou alguém? Não. Agora está todo mundo já com a unção? Se você esqueceu de trazer a meia para receber a unção, a oração, entregar para uma pessoa, é um propósito nosso com essa base aqui que eu vou te falar agora, tá? E o que você faz? Você vai ali no calçadão, compra um par de meia, volta, recebe a unção, a oração, porque isso é só para hoje. Não é uma corrente de oração, é só hoje, é um propósito. Então, se passou, eu esqueci, passou, eu não sabia. Então, você vai lá, compra, ali é baratinho, compra um par de meia, volta, recebe a unção no par de meia, recebe a oração e faz. Ou vem no próximo culto, não sei, em nome de Jesus, tá bom? Ele já está pregando já, né? Glória a Deus. Tá grandão, né, irmão? Como é que é rápido, passa, né? Glória a Deus. Cada vez... Hã? Já faz um ano mês que vem? Que isso, parece que foi esses dias que eu apresentei ele. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Salmos 17, versículo 5. Dirige os meus passos nos teus
Essa é uma oração do Davi, tá, pessoal? O grande rei Davi, o grande homem de Deus, que reinou em Israel por 40 anos. Mas olha a humildade dele. Ele está pedindo: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos. Então, o Davi, né, que tinha toda essa experiência com Deus, desde jovem, desde menino, né, porque 17 anos hoje, aqui no nosso país, ainda é considerado adolescente, 17 anos. Né? E quando Deus vai ungir para ser rei, e ele vai lutar com o gigante, ele tem aproximadamente isso, a 17 anos. Então, ele era um jovenzinho, um adolescente ainda. E Deus já via em Davi um servo de Deus. Hoje, a gente vê adolescentes aí que 15, 14, eu quero saber de namoro, de farra, de promiscuidade, prostituição. O Davi era adolescente ainda, já foi ungido para ser rei. A gente fala que ele foi jovem, mas 17 anos era adolescente ainda. E ele então já foi ungido para ser rei. Agora já não é mais um adolescente. Mas olha a oração dele, irmão. Dirige os meus passos nos teus. Se eu estou sendo dirigido com meus passos nos caminhos do Senhor, acabou, irmão. Deus é comigo. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. O problema é que de vez em quando a gente pisa fora da linha. E a gente começa a pisar fora dos passos que Deus preparou para a gente. E é isso que não pode acontecer, né? E ele fala: Senhor, dirige meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não... O que o Davi, na nossa linguagem, está dizendo? O Davi está dizendo assim: meu Deus, eu não quero ser um vacilão, não. É isso na nossa linguagem de hoje. Amém, Jesus? Ele está dizendo assim: eu não quero ser um vacilão. Eu não quero ser mais um crente que se desvia. Eu não quero ser mais um marido crente que adultera. Eu não quero ser mais uma mulher crente que adultera. Eu não quero ser mais um crente que faz besteira, que cai em pecado. Eu não quero ser mais um crente vacilão. Não. Eu quero que o Senhor possa firmar meus passos, minhas pegadas. Elas não podem vacilar com o Senhor. Eu não posso ser mais um crente desse jeito. Tem muito crente vacilão na igreja, sim ou não? Estou usando a nossa linguagem de hoje, né? Tem muito crente vacilão na igreja, sim ou não? Marido que não respeita a família, que não respeita a esposa, que é grosso, esposa que não respeita a palavra, que não trata bem o marido, que ainda não entendeu o que é ser mulher de Deus, que ainda não respeita os princípios de Deus. Jovens que estão até na igreja, que na hora do louvor pulam, dançam, mas não conseguem ficar fora do pecado. Tem muito vacilão na igreja, sim ou não? Então precisamos dessa meia aqui. A meia hoje é simbólica, né, irmãos? Eu falei para vocês: traz um par de meia, recebe a unção, eu vou abençoar, e você dá essa meia para alguma pessoa que tem vacilado na sua casa. Gente que você ama, filho, filha, que você tratou bem, até deu a palavra, pregou várias vezes, mas essa pessoa agora, por amizades, por influências, por várias situações, ela está vacilando agora. Antigamente chegava cedo, te davam parecer: mãe, olha, aconteceu aqui o negócio, estou demorando, o trânsito parou, tiroteio em Madureira, ontem aconteceu isso, o trânsito ficou parado, e vou chegar mais tarde. Hoje não dá parecer, chega 1h da manhã, 2h da manhã, não fala nada, alguns já chegam fungando, outros já com o olho vermelho, porque já começou a usar já o negócio só para tirar onda, depois vira vício. Todo viciado acha que só está tirando onda quando começa. Depois percebe que está viciado. Quando percebe, já está. A pessoa fala assim: não, é só para tirar onda com os amigos. Quando vê, já está viciado já. Igual qualquer outro viciado. Então, assim, são pessoas que, algumas delas, e familiares de cristãos, o evangelho foi apresentado a elas, mas porque elas vacilaram com seus passos e não andaram nos passos do Senhor, hoje estão desviados completamente. A gente vê, esses dias falavam comigo de uma jovem, né? Aí a pessoa falou: essa jovem fazia até a obra. Agora ela diz que não acredita em Deus. Bem que pode uma pessoa que até faz a obra, depois fala que não acredita mais em Deus. Essa pessoa tem alguma coisa muito errada aí. Amém, Jesus? Mas são pessoas que vão vacilando com seus passos, e são cheias de si, e vão vacilando, pisando fora do evangelho, e acham que nada vai pegar. Acho que a coisa não vai pegar. Acho que está tudo bem.
E continua empurrando com a barriga a sua vida espiritual, mesmo sabendo que está pisando fora da linha, mesmo sabendo que não está 100% na mão de Deus, mesmo sabendo que ainda tem muita coisa errada, que não ajustou, não acertou. A pessoa continua empurrando com a barriga a sua vida espiritual, até que chega uma hora que o diabo entra definitivamente. Aí a pessoa se vê perturbada. Aí ela, de repente, a família já não presta mais. A esposa já não é mais linda, agora é um trambolho para aquele homem. Ele agora vai buscar uma mulher bonita lá fora, porque a esposa dele não serve mais. Já perturbou a cabeça do homem. Ele é capaz de largar a esposa, filhos, família, jogar tudo fora, tudo que ele construiu por anos. Irmãos, eu estou te falando, tem pessoas que estão casadas já há 15, 20, 30 anos, está acabando o casamento por causa de aventuras. Aventuras sexuais, aventuras amorosas fora do casamento. A pessoa perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Me contaram um testemunho esses dias aí que eu gostei. Eu achei interessante, já aconteceu comigo, não aqui, foi em outra igreja, já aconteceu também, e eu gostei de ouvir mais esse testemunho, né? Porque tinha uma mulher na igreja e ela conheceu um cara. Esse cara estava separado da esposa, começou a se relacionar com ela, mas ainda tinha a esposa, separou e ficou com ela lá, mas ela estava na igreja. Quer dizer, como é que uma mulher da igreja consegue destruir um lar? Faz sentido? Fala para mim. Faz sentido? É uma vacilona ou não é? Está na igreja, irmão. Está conhecendo o evangelho, a não ser que o evangelho de Jesus não esteja sendo pregado naquela igreja. Mas se estiver pregando, ela sabe que ela está errada. Mas ela levou o homem para dentro da igreja na esperança do homem se converter, se acertar com ela, separar de vez, casar com ela e acertar para sair do pecado. O homem realmente se converteu, irmãos. Que coisa linda, né? Não é que ele se converteu, só que quando ele se converteu, ele chamou ela e falou assim: olha, agora eu entendo a palavra. Nós estamos todos errados. E eu estou voltando para minha esposa agora. Acabou. Esse se converteu. Esse se converteu. Ele percebeu o laço que ele entrou. A mulher estava frequentando a igreja, mas não era crente ainda. Porque crente, mulher crente não vai tirar homem de mulher nenhuma. Tem cheio de solteiro aí fora. Homem crente não vai atrás de mulher casada. Amém, Jesus? Não vai. Não vai. Não vem dizer que é crente. Não vai. Homem crente não vai atrás de mulher casada. Amém, Jesus? Só que a gente está pisando fora, irmãos. O Davi não é qualquer pessoa. O Davi, que com adolescente ainda, Deus já via Davi como servo de Deus. O Davi agora já é mais experiente e ele vem e faz uma oração e ele fala: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja, na nossa linguagem, Senhor, eu não quero ser um homem vacilão. Eu não quero vacilar. Eu não quero ser essas pessoas que estão na igreja, mas faz tudo errado. Tudo errado. Eu gostei desse testemunho. Isso aconteceu, mas foi diferente. Foram duas mulheres. A mulher entra com o homem, falando que era marido, né? Não era marido. Ela vai para... Aqui foi em Jacarepaguá. E os dois se converteram. Os dois chegaram juntos, ele embriagado, cheiro de cachaça, ela também bebia com ele, chegaram. Aí se converteram. Só que outra mulher entrou na igreja e se converteu também. No final das contas, a mulher que se converteu separadamente lá, ela é que era a esposa dele. A mulher se converteu de verdade, a que estava com o cara também se converte. Aí o que ela faz? Chama a esposa dele para conversar. Pede perdão para a esposa dele, por gerar problemas para ela e tirar o marido dela de casa. E fala: olha, eu não tenho mais nada com ele, me converti, Jesus é o Senhor da minha vida, e eu estou voltando para a minha vida, para uma vida correta, e eu quero te pedir perdão, eu entendi que eu fiz muito mal para você. E a mulher já tinha se convertido, e a mulher falou: não, eu também aceitei Jesus, você também está perdoada, e eu já perdoei ele também. Todo mundo se perdoou. Quem ficou na minha igreja? O casal, porque ele voltou para casa. E a outra, que era a outra, na verdade, né?
que chegou com ele. Chegou para mim e falou: pastor, obrigado, o senhor me levou a Cristo, o senhor me batizou, só que eu vou frequentar outra igreja nossa, porque aqui, o casal está aqui e é meio estranho. A gente está se dando bem, ela fala comigo, eu falo com ela, não tem problema, mas é muito estranho, pastor. É muito recente isso, então eu vou para outra igreja. O senhor me abençoa? Eu abençoei, ela foi para outra igreja e o casal ficou na minha igreja. Enquanto eu não saí de lá, eles estavam lá na igreja. São testemunhos de pessoas que de fato se converteram e começaram a andar com seus passos nos caminhos do Senhor. E o que estava errado, abandonaram. Porque quem se converte abandona. Nós temos que firmar nossos passos. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Aí, o Salmos 23, que é um salmo muito lido no mundo todo, começa a fazer parte da nossa vida. Aí o Salmo 91, que é o salmo que todo mundo ama, começa a fazer parte da nossa vida. Aí a prosperidade, que é dom de Deus, que a Bíblia fala, chega até nós. Aí a promessa não, o cumprimento da promessa na cruz do Calvário, que diz que nas feridas de Jesus eu fui sarado, começa a funcionar no meu corpo. As coisas começam a se ajustar. Deus começa a colocar tudo no lugar, porque a gente de fato se converteu e começou a abandonar aquilo que a gente sabe que está errado. E é bonito, não é ou não é? Eu acho muito lindo, irmão. As pessoas gostam de ver milagres, assim, de cego enxergar. Pô, é bonito isso, né? De mudo falar, de pessoa com AIDS ficar curado, como aconteceu uma irmãzinha lá, já contei para você, Nova Friburgo, foi curada de AIDS, quando na minha vida, enquanto eu era igreja, passou de lá. O irmão aqui que ia amputar o pé não amputou, domingo até ele estava aqui buscando a Deus, ceando com a gente, ele e a esposa, estava com já com data marcada para amputar o pé, e a gente orou e ele não amputou. Hoje o pé dele está lá inteiro, normal como o outro. Quer dizer, são coisas lindas que Deus tem feito em nosso meio e em qualquer lugar que se prega o evangelho. São coisas lindas, mas o que eu acho mais lindo é a transformação do ser humano. E isso não tem preço, irmão. Não tem preço. Por isso que eu não esqueço daquele homem magro, alto, numa quarta-feira de tarde, com culto em Jacarepaguá, com pouca gente, e que no final do culto ele veio até mim, pegou uma arma atrás, botou no altar e falou: eu quero esse Deus que o senhor acabou de pregar. Eu ia matar uma pessoa, mas não vou matar mais. Eu não sou mais assim, vou largar tudo isso, vou largar essa vida, e agora eu quero ser de Jesus Cristo. E ele passou a ser de Jesus Cristo, eu batizei nas águas, ele virou depois e foi para a igreja da família dele, que era uma outra igreja, virou diácono, virou pastor, e de vez em quando ele ia lá na igreja falar comigo, porque Deus me usou para tirá-lo dessa vida de crime. Sabe, a transformação que Deus faz na nossa vida, isso é o maior milagre, irmãos. É o maior milagre. A gente acha que o maior milagre é um tumor desaparecer, um cego enxergar, mas não é. O maior milagre é quando o ser humano é transformado. É quando Jesus consegue entrar naquela pessoa e ela olha para a vida dela e ela fala assim: caramba, por que eu sou assim esses anos todos? Por que eu sou desse jeito, essa vida? Olha o que eu fazia. E ela larga a droga, larga cigarro, larga a prostituição, larga a casa de massagem, ela larga um monte de coisa que ela fazia errado, ela larga aquela porcariada toda, e ela começa então a servir a Jesus Cristo. E vira outra pessoa, irmãos. Vira outra pessoa completamente diferente. Não tem milagre maior do que esse. Eu não conheço nenhuma ciência que possa mudar o ser humano desse jeito. Não desse jeito. Não desse jeito. Basta um momento com Jesus Cristo. De verdade. Basta um encontro com Jesus Cristo de verdade. E a pessoa ali já abandona aquela prática. E muda completamente. Amém, irmãos? E por isso que eu fiz esse propósito. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Quando eu pedi para vocês trazerem um par de meia para a gente ungir e abençoar, e você entregar para uma pessoa que está se desviando, está desviado, que está na prática errada, que está fazendo coisa errada, que não consegue largar, que parece que não tem jeito para ela, que já tentou psicólogo, já tentou psiquiatra, já tentou remédio, já tentou de tudo para mudar o comportamento e não consegue mudar. Amém, Jesus? É por isso que eu marquei esse propósito com vocês. Vamos no Salmo 23.
Vamos analisar só um pouquinho aqui o Salmo 23 antes da gente entrar em oração. Uma análisezinha rápida. É bom de vez em quando fazer umas análises, né, de alguns textos, né? O Salmo 23, ele fala que ele é o nosso pastor, né? Ele começa com essa declaração, né? Ele está se comparando a um pastor que cuida das suas ovelhas. Se você for ver essa relação, humanamente falando, né, dos pastores cuidando das ovelhas deles, você vai ver que os verdadeiros pastores realmente eram capazes de dar a vida pelas suas ovelhas. Eles fazem de tudo pelas suas ovelhas. Eles têm um carinho muito grande para tratar com as ovelhas. E são duros com elas também quando precisa ser, né? Conta-se, não sei se é real, mas conta-se, eu não sei se é real, mas conta-se que os pastores, quando a ovelha está desgarrada e está em perigo, e talvez por estar assustada, talvez não queira obedecer o pastor é capaz de quebrar a perna dela, botá-la no ombro, levar até para casa, e lá ele vai tratar a perna quebrada para restaurar a ovelha, mas ele não deixa a ovelha lá, porque ela está agitada, em perigo, ela não consegue se render ao cajado para ele falar, ele faz isso. Então o nosso Deus, ele encaixa, né? Ele encaixa muito bem na comparação com o pastor, né? De vez em quando Deus quebra a nossa perna. Esse que é um Deus dá lá embaixo, sabe? Aquela lambadinha. Lembra aquela lambadinha da mamãe com a vara de goiaba na perna? A vara é pequenininha, parecia que não ia doer, mas quando batia, queimava, né, irmão? Ficava aquele vermelhinho assim. Tss, e a gente saía aqui pulando igual Saci Pererê, né? Não é? E aí depois, mas a gente que era arteiro, né? Depois de voltar, fazia tudo de novo. Alguns paravam na hora, mas quem é mais arteiro fazia de novo. Então, de vez em quando nosso Deus pega pesado com a gente, mas não é grosseria, é amor. Por quê? Porque Ele não quer a gente em maus caminhos, não quer a gente andando errado. E essa é a estrutura do Salmo 23. Você pode reparar que se você for analisar o Salmo 23, essa é a estrutura. Ele começa se comparando a um pastor. E se ele é pastor, então eu sou ovelha. E se eu sou ovelha, ele vai me tratar com todo carinho. Mas de vez em quando vai ser duro comigo, porque ele não quer que eu me perca. A gente tem que estar preparado para a bondade e para a dureza também, porque ele vai exortar a gente sempre que ele quiser. Essa é a estrutura, é o tema do Salmo 23. Ele começa já dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Então ele está falando, numa análise aqui simples, ele está falando de provisão. Ele está falando: olha, enquanto você estiver nessa terra, eu vou pastorear você se você permitir. A permissão quem dá sou eu e você. É um erro enorme, é um erro muito grande a gente achar que Deus vai fazer tudo por nós. Que a gente não tem responsabilidade naquilo que Ele quer fazer. Você está entendendo, sim ou não? Há uma responsabilidade da nossa parte. E Ele quer que a gente assuma essa responsabilidade. Ele fala: o Senhor é meu pastor, Davi, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ele está começando nessa análise bíblica. Você vê que o salmista, o Salmo 23, ele começa já falando de provisão. Se ele é o seu pastor, ele vai suprir. Ele vai te guardar. Ele vai ver as suas necessidades. Não adianta, irmãos. As pessoas às vezes vêm até a igreja, sabe? Aí fica reclamando, brigando, reclama com a gente quando a gente não tem uma ajuda para dar. Aí reclama com a gente, aí fala: negócio de igreja. A pessoa não quer que Jesus seja o pastor dela. Ela não quer, ela não deixa Jesus pastoreá-la, de jeito nenhum. E acha que ele vai conseguir entrar com provisão na vida dela. É um erro ver a igreja como uma instituição social. Não, é uma instituição espiritual. O social a gente faz.
E eu acho até que não tem instituição que faça melhor que a igreja. A igreja faz muito trabalho social. Mas a igreja é uma instituição espiritual. A igreja é uma instituição que deve mexer com com a eternidade. Amém, Jesus? Mas a pessoa não quer isso. Ela não quer isso. Algumas, né? Não querem isso. Aquelas que querem, Deus então começa a apresentar a provisão dele. E nada, aquilo que faltava para de faltar. O amor aparece, a paz, a paciência, ela perde aquela ansiedade, aquela depressão vai embora, aquela coisa agitada no coração vai embora, ela começa a ver a porta se abrir, famílias começam a voltar, a restauração do lar começa a acontecer, isso tudo é provisão. Por isso que esses salmos começam desse jeito. Eu preciso realmente permitir que ele conduza os meus passos, como ele falou no Salmo 17. O mesmo Davi, né? O Salmo 23 também é do Davi. Que ele me guie nos meus passos, para que eu não venha vacilar com os meus próprios pés. O Davi não queria ser um vacilão diante de Deus. A gente não pode aceitar isso. Pastor, tem errado. Meu namoro está errado, meu relacionamento não está certo, eu não trato bem corretamente o meu dinheiro, eu dou minha palavra, mas não consigo cumprir com a minha palavra. Irmãos, é a pior coisa que tem para a sua família. Pior coisa que tem para a sua família. Hoje é um culto da família. É um crente da família que dá a palavra e volta atrás. Nunca cumpre com a palavra que dá. A pior coisa que tem é um crente sem palavra. Pior coisa que tem. Você está afastando a sua casa de Jesus Cristo. Você está afastando. Você fala para a esposa assim: não, nunca mais eu vou fazer isso. Faz. Nunca mais eu vou fazer. Faz. Eu vou fazer isso. Não faz. Eu vou fazer. Não faz. O filho está só olhando. Caramba, meu pai vive com a Bíblia, mas nunca cumpre com nada que diz. É um pai que... Meu pai não tem palavra. É a pior coisa. A gente não consegue ganhar a família desse jeito. O crente tem que ter palavra, irmão. O crente tem que ter palavra. Pense antes de dar um parecer, antes de falar alguma coisa. Se você acha que não vai cumprir, não fala. Diz que vai orar, e vai orar mesmo. Diz, não, agora eu não posso tirar essa resposta. Não dá a resposta. Não, tem que falar com Deus primeiro. Fala com Deus. Mas não diga, não, pode contar comigo que eu vou fazer. Pum. 1 mês, 2 meses, 3 meses, chegou a data, não fez. 1 mês, 2 meses, não fez. É a pior coisa que tem. Por quê? Porque a família está vendo. Seu filho está vendo. Meu pai fala e não cumpre. Minha mãe fala e não cumpre. Isso vai impactar a mente da sua criança, dos seus filhos. Negativamente, lógico. Amém, Jesus? E aí as pessoas vão começar a achar, familiares, que a igreja é qualquer instituição religiosa. Que o evangelho de Cristo é como qualquer outra religião que a pessoa vive naturalmente. Não tem uma diretriz firme, mas tem. Então, ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Provisão. É uma análise simples, né? Você percebe que aqui Deus está falando: eu vou prover para você. Enquanto você estiver nesse mundo aí mal, do jeito que esse mundo está, eu vou prover para você. Deixa eu ser o seu pastor. Nada vai te faltar. Amém, Jesus? Aí, no versículo 12, ele vai falar assim: deitar-me faz em verdes pastos. Glória a Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Que coisa boa, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É assim. Eu fico pensando em proteção. Como é que Deus é capaz de proteger a gente, né? Ele fala assim, ó: deitar-me faz em verdes. Não dá a impressão assim de uma pessoa que está deitando sem se preocupar com nada? Não é bom? Eu não preciso levantar a mão, mas eu creio que muitos aqui, se não todos nós, já passamos por momentos em que a gente deita e não consegue dormir.
Muitos aqui, talvez todos nós, já passou por um momento que a gente deita e a cabeça zum, 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 zum. É tanto problema, é tanto problema, é tanto problema que a gente não consegue dormir, a gente tem insônia. É tanta ansiedade que o coração acelera, você acorda de madrugada, é infarto, aí vou morrer, não é? Passado um tempo, a coisa vai acalmando, você vai no médico achando que está infartando, o médico fala, não, você teve uma crise de ansiedade. Você não infartou, você teve uma crise de ansiedade. Você está com a cabeça, você está com a vida muito agitada. Você não consegue deitar em vez de despacho. Eu, quando penso nessa palavra, eu penso que Deus está protegendo, está me protegendo, está me guardando. Amém, Jesus? E ele quando ele fala assim, deitado, ele fala assim, deitar-me faz em vez de despacho, e guia-me mansamente a águas. Então, eu estou tranquilo, sabe? Você já teve eu há muito tempo que eu não faço isso, mas quando eu era menor, eu lembro que meus tios, às vezes se reuniam, meus pais, tios, a gente sempre foi uma família muito festeira e muito unida, né? Muito festeira. Então, às vezes a gente estava numa casa de piscina, eu lembro que eu deitava numa boia, o meu tio era caminhoneiro, e ele fazia da câmara de ar do caminhão uma boia para as crianças, né? E eu era bem pequeno, eu lembro, deitado, a gente brigava para deitar naquela boia, porque a gente conseguia deitar muito bem naquela boia, né? E ficava ali na água tranquilamente. Quanto tempo você não consegue deitar tranquilo assim? Quantas vezes você não conseguiu deitar em vez de pasto, ou entender que está sendo guiado a águas tranquilas, e tudo que você faz dá certo, tudo que você faz só traz paz, não traz confusão, contenda, você tem palavras certas, você tem a ação na hora certa, a atitude na hora certa, você vê que suas ações estão te guiando para um caminho melhor, e você começa a ter proteção. Você sente que Deus está te guardando, você sente que Deus está ali te abraçando, Ele está conduzindo seus passos. E isso acontece quando você deixa Deus te guiar nos seus caminhos, em seus caminhos. Amém, Jesus? Quando você quer ir no seu próprio caminho e quer que Deus venha atrás acertando, a gente tem uma mania feia, irmão. A gente tem uma mania feia. A gente vai deixando um monte de sujeira para trás. Sabe aquela pessoa que entra com o pé sujo dentro de casa? Você acabou de limpar, as irmãzinhas aí, ó. Acabou de limpar, né? Outro dia eu fiz isso, eu esqueci, irmãos. Cheguei do futebol. Eu sempre tiro lá fora a chuteira. Quando eu vou direto com os tempos, eu sempre tiro lá fora, porque fica aquelas coisinhas do campo, da grama, aquela grama sintética, a borrachinha, né? Da grama sintética que a gente joga lá. E eu esqueci, irmão. E eu fui tirar lá dentro, aí saiu aquela mão de borrachinha. Aí a minha esposa só olhou para mim assim. Quem conhece a minha esposa sabe que esse olhar é sinistro, né? Ai, meu, foi mal, filha. Porque eu jogo lá fora, já bato, para entrar, que é normal. Então, a gente tem a mania de sair dos nossos próprios caminhos. A gente até faz, mas vai deixando rastro, sujeira. Depois a gente olha para trás e fala assim, Deus me ajuda. É assim ou não é? Deus me ajuda, vem limpando. Aí parece que Deus é o nosso faxineiro, vem limpando a sujeira que a gente fez. Deus não quer que a gente haja desse jeito. Ele quer guiar nossos passos para que a gente não possa, entende? É igual quando você vai montar uma coisa e monta tudo errado. Você vai ter que desmontar para montar de novo. E você vai montar um negócio lá, sobra 30 parafusos. Você vai dizer, onde era esse parafuso que eu não vi? Onde entrava em algum lugar, você que não percebeu. Daqui a pouco você vai abrir a porta do negócio que você montou, o negócio assim, ó. Claro, é novo, mas você não montou direito. Amém, Jesus? Não quis pagar o montador e não montou direito, aí Deus vem ajudar. Está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Isso acontece nos nossos relacionamentos de amizade, amorosos, familiares, pais e filhos, irmãos com irmãos.
Esse relacionamento em faculdade, em trabalho, em negócios, em propostas que a gente está de trabalho, toda a nossa vida. Ele quer me levar a verdes pastos, a pastos verdejantes, como diz a outra tradução, né? Ele quer me guiar mansamente. Não é de maneira dura. Às vezes ele é duro com a gente porque a gente merece mesmo. Mas ele não quer. Ele quer me guiar mansamente a águas. Então, estou eu lá na boia do meu tio lá, deitado no sol, com a piscina lá, a boia para lá e para cá, alguém vem, bate, roda um pouquinho, e eu estou nem aí, esqueci do mundo. Tranquilo. Isso não existe nos dias atuais. Não existe porque a gente não deixa Jesus guiar os nossos passos. A gente faz, olha para trás, vê a sujeira que deixou para trás, o rastro, e fala, Jesus, vem me ajudar agora. Acabou meu casamento, vem restaurar. Quantos homens entram na igreja, depois que a mulher vai embora, não aguenta mais, vai embora. Pastor, ora pela minha esposa, pastor, não sei por que ela foi embora. Não sabe. Fala a verdade. Alguma razão teve, né? Alguma razão teve, né? Então assim, a gente tem que parar com isso, irmão. Tem que pegar o Salmos 17, 5 e começar a deixar de ser vacilão. Eu não quero vacilar nos meus passos, meu Deus. O Davi está dizendo, eu não quero ser um vacilão. Eu quero ser um rei de Israel segundo o teu coração. E olha que ele vacilou, hein? Né? Por isso que ele está pedindo, não me deixe ser assim. Versículo 3, eu vou tentar acelerar aqui essa comparação, essa análise que a gente está fazendo. Vamos lá. Então a gente falou de provisão e conforto, certo? Ele vai falar assim agora, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Deus então, Ele dá provisão, Ele dá conforto para a gente, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo. Então Ele dá um certo, aquela certeza de que Deus guarda a gente, né? Ele está falando de proteção, tua vara e teu cajado me consolam, eu vou deitar em verdes pastos, vou ficar tranquilo, o Senhor me protege, é o Senhor que me guarda. E ele está falando de andar pelo vale da sombra da morte sem ter nenhum medo. O pessoal fala que o vale da sombra da morte eram aqueles vales que sempre estavam cheios de salteadores, cheios de bandidos. Assim, se você pode pegar, por exemplo, uma pista principal, onde não tem tráfego, por que você vai cortar caminho passando por dentro da comunidade? Né? Mas se você tiver que passar, você vai passar tranquilo. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de uma viagem com a minha esposa e o aplicativo me fez cortar caminho porque o trânsito tinha parado. Era um acidente grave no Brasil. Eu estava vindo daquela região de Petrópolis, acho. Não, estava vindo de São Paulo. Não, São Paulo não. Esqueci de onde eu estava vindo. Eu sei que eu peguei a Washington Luiz. Aí eu estou voltando ao Washington Luiz e ele mandou eu entrar assim, antes da minha entrada, porque estava tudo parado. Foi um acidente grave que teve. Eu entrei. Foi a primeira vez, eu não sabia ainda. Faz um tempinho, um bom tempo já. Aí eu estou entrando, outros carros estão entrando também, e eu fui entrando. De repente, quando eu biquei assim que eu entrei, era uma rua que só passava um carro. Aí eu entrei. Mas na entrada você já vê os meninos ali, aí começa a ver todo mundo assim, e arma na mão, e eu falei, que é isso? Eu entrei. E eu não podia voltar. Se eu parasse para voltar, fizesse alguma manobra ali brusca, ia ser pior, né? Aí eu fui seguindo os carros, aí já tinha menos carros, né? E todo mundo olhando, eu abaixei os vidros, logicamente, né? Eu já abaixei os vidros, falei, e a minha esposa tensa, né? Eu falei, calma, filha.
né? Deus aguardando a gente. E a gente foi, realmente saiu na Brasil, já aqui embaixo, ali não sei se é Acari, não sei qual é aquela comunidade ali, até hoje eu não sei. Eu sei que entramos, passando pelo meio, entende? Pelo meio, saímos lá na Brasil já, perto de Guadalupe já, mais ou menos ali. E eu falei assim, meu Deus, obrigado, não aconteceu nada. Amém, Jesus? A gente é guardado, irmãos. Deus protege a gente. A gente invoca o Salmo 23 toda hora, o Salmo 91 toda hora. Mas quando Ele quer guiar nossos passos, a gente tira o pé. Não, porque eu tenho outras coisas para fazer, umas coisas para ajustar. Um dia eu vou acertar, mas não dá ainda para acertar, não. Não dá para eu melhorar, mudar isso aqui. Um dia eu vou mudar, mas agora não. A gente começa a dar um monte de desculpas para não fazer o que Deus manda a gente fazer. E essas desculpas estão nos tirando da presença dele. Aí a gente faz, olha para trás, vê a sujeira que ficou e ele pede ajuda. Quantas pessoas já entraram aqui na igreja pedindo ajuda? O senhor pode orar pela minha casa? Ora pelo meu filho está no tráfico agora. Esses dias me pediram uma oração. A pessoa falou para mim assim, pastor, eu saí da igreja. Esse tempo todo eu estou fora da igreja. A minha vida está toda destruída, ora por mim. Irmãos, por que a gente faz isso? Por que o crente faz isso? Eu costumo dizer que é bom quando Deus me tira do buraco. Mas é melhor ainda quando Ele me mostra o buraco para eu não cair. Ele só vai mostrar o buraco para eu não cair se eu estiver andando com Ele. Senão eu vou tropeçar, vou cair nesse buraco toda hora. Aí vou ficar, me ajuda. Aí ele vem e ajuda. Aí o pessoal volta para a igreja. Aí fica 2, 3 meses, 6 meses na igreja. Aí melhora a vida. Agora estou bonzinho. Agora vou para o mundo novamente. Vou voltar para a bagunça. Vou voltar para aquele pecado. Vou relaxar com a minha vida espiritual. Aí bagunça, vai para o fundo do poço. Aí volta, Senhor, me ajuda. Aí ele ajuda. Aí a pessoa fica 3, 4, 5 meses na igreja. Aí parece que está tudo bem. Aí volta a prática errada. Aí volta a coisa errada. Não quer obedecer de jeito nenhum. Aí vai pro buraco novamente. Senhor, meu Deus, quando você vai parar? Vai esperar morrer? Vai esperar ter a família toda destruída? Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa proteção, e Ele dá conforto para você poder, então, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, você vai estar confortável. Você vai ter paz. Amém, Jesus? Versículo 5, ele vai falar assim, ó. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice, não está falando de prosperidade, abundância. Meu cálice transborda. Ele está falando, você vai ter abundantemente a minha presença sobre a sua vida. Você vai sentir a minha presença como se eu estivesse andando do seu lado. Eu vou abrir caminhos para você que você não imagina. Sua vida vai prosperar. Seu dinheiro vai render mais. E olha que na atual conjuntura do nosso país, está ruim do dinheiro render. Não estou falando nenhuma novidade, nem estou atacando o governo nenhum, tá? A atual conjuntura do nosso país está difícil. Tá ou não está? Ou será que eu estou viajando? É só ir no mercado, você vai ver, né? É só no meu cafezinho que eu gostava. Tem uma irmã que eu acho que ela ficou com dó de mim, sabe? É sério, porque assim, todo primeiro domingo, ela traz na sacolinha o meu café. Um meio quilo de café, é aquele cafezinho que eu gosto, que ela sabe, eu não vou falar a marca aqui, né? Mas ela sabe que eu gosto. O meu café que eu comprava por 17, 15, 14, às vezes dava promoção de 12 e pouco, 13 e pouco, pum, R$40. De repente foi para R$40. Então não estou aqui atacando o governo, não estou fazendo política, nada, está amarrado isso aí. Só estou falando que na atual conjuntura o dinheiro não está dando para nada. Mas quando você começa a olhar Jesus como o Senhor, o seu pastor, e deixa Ele te pastorear, irmãos, até isso começa a mudar. Estou olhando aqui, procurando uma irmãzinha, mas ela não está nesse culto, ela deve vir no culto da tarde ou da noite.
Uma pena, se ela estivesse aqui, ela ia dar esse testemunho agora. Ela falou para mim, pastor, eu perdi metade da minha pensão. Apareceu uma filha de um outro casamento, do marido dela lá, a filha conversou com ela, as duas entraram num acordo, foram na justiça, acertaram tudo, e a filha passou a ficar com a metade da pensão que ela tinha. Não é um baque? Do nada você vai perder metade do que você recebe? Né? E ela falou assim, pastor, eu vou lhe falar uma coisa que eu ouvia muitos pastores falando, e eu não acreditava, assim, eu ficava meio assim, não é que não acreditava, mas ficava meio assim, legal. Caramba, não é? Pastor, eu estou com a metade do que eu recebia, e eu estou vivendo igual como eu vivia. Como é que pode isso, pastor? Ah, irmã, está aí. Oh, glória a Deus. Pega, vai lá. A senhora pode contar, irmã? Eu não dei o nome, porque a senhora não estava aqui. Eu nem ouvi a senhora, eu acho que a senhora estava assim, escondidinha aí atrás. Conta a senhora mesmo, vê se eu pulei alguma coisa, se eu exagerei alguma coisa aí. Bom dia, igreja. Ah, que bom, desculpa, para só um minuto. Que bom, irmão, porque a gente fala às vezes, a pessoa fala assim, o pastor está inventando história, está inventando história. Não, foi assim mesmo. Foi assim mesmo? Foi. Fala para mim então. Eu vivi 22 anos com meu companheiro, ele faleceu. 22 e eu anos. Fiquei com a pensão dele. Sim. E 5 anos depois dele falecido, apareceu uma filha de 33 anos. Então a senhora já tinha 5 anos recebendo a pensão. Isso. Tá. E essa menina era anterior até o nosso relacionamento, não Sim. sabia da existência dela. E ela apareceu, ela entrou em contato primeiramente comigo. Uhum. Aí conversamos, eu falei que eu queria conhecê-la e tal. Ela já tinha filhas, quer dizer, no caso ele já tinha netos e tudo. E nós fizemos amizade. E fomos com a família dele, falei para a família dele, fomos todos lá conhecê-la e tal. Ela passou a fazer parte da nossa família também. Que legal, né? E aí eu falei para ela assim, olha, você como filha de militar, o seu pai pagava. Aí ele não abriu mão do direito da pensão para filha militar, então acho que você tem direito. Aí começou aquele processo de reconhecer paternidade, tudo, Sim. fizeram. E ela começou a receber. Só que ela não me falou que o processo já estava andando e tal, ela Sim. não me avisou. E do nada eu estava aqui numa sexta-feira, no dia 1º de novembro. Aí eu fui abri o aplicativo do banco para fazer uma oferta e quando eu olhei assim tinha um dinheiro na minha conta, mas eu falei assim, não é meu pagamento, porque esse valor aqui não corresponde ao meu pagamento. Uhum. Aí eu olhei, falei assim, eu nem olhei o que era aquela entrada. Quando eu olhei assim, eu falei assim, a Fernanda conseguiu a pensão e meu salário foi reduzido. Aí ali na hora eu falei assim, eu vou pegar o que sobrou do mês passado e vou ofertar na igreja, porque eu tenho certeza que Deus não vai fechar portas para mim, que eu vou continuar pagando, honrando com meus compromissos e pagando as minhas coisas e dando as minhas ofertas e dízimos. E peguei o dinheiro, peguei um envelope, fiz a oferta, entreguei. E do dia 1º de novembro até hoje, não me faltou nada. Eu não deixei de dar as minhas ofertas, os meus dízimos, pagar as minhas contas. Eu não sei como, mas aquilo que eu fazia com X, eu passei a fazer com a metade de X e, graças a Deus, está dando tudo certo até hoje. Aplaudir a Jesus. Caramba, irmãos. É que o pastor fala, a pessoa pensa assim, o pastor tá querendo, irmão, tá aí, ó. Amém, Jesus? Ainda bem, eu não vi. Uma hora dessas as pessoas, não era para brigar, não era para arrumar, quer dizer, arrumar uma confusão e tá todo mundo feliz e a senhora não está sentindo falta de nada. Por quê? É o que ele faz. Então a gente já viu, provisão, proteção, conforto e abundância. Você acha tudo no Salmo 23. Está tudo aqui. Amém, Jesus? Ele está tudo aqui. Ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice está repreendido. Sai para lá. Em nome de Jesus. Isso. Amém, Jesus? Está dando para entender? Que bom que a senhora está aí, irmão. Que bom que a senhora está aí. Porque a gente fala, às vezes, eu não cito nomes quando eu falo, né? Eu só falo as experiências para você entender as experiências que outras pessoas tiveram. Não cito nomes. Então eu falo as experiências. Por quê? Porque é importante você entender as experiências das pessoas. Você perceber que o que a gente prega, o que está na Bíblia é a verdade. É a mais pura verdade. Acontece. Mas como? Não sei como, mas acontece.
Ele é realmente o Deus do impossível. Se a pessoa quiser que ele guie seus passos, pode se preparar para grandes bênçãos, pode se preparar para uma família diferente, pode se preparar para uma restauração, para restituição, para abundância, para proteção. Deus vai estar contigo. Não adianta, irmãos, quando você vê uma pessoa que diz que frequenta uma igreja, que só reclama da vida, que tudo está dando errado, tem algo errado, é com ela. É com ela, irmão. Não adianta. É com ela, porque Deus, ele não falha. Amém, Jesus? Ele não falha. A gente, eu vou continuar dando exemplo que eu dei antes, a gente que segue nossos próprios passos, então a gente até ajeita daqui, recebe dali, ajeita de cá, ajeita de lá, vai construindo mal aqui, vai fazendo amizade errada ali, mas vai empurrando com a barriga, e quando a gente olha para trás, quando tudo começa a dar errado, tem um monte de rastro, um monte de sujeira que ficou para trás. Aí a gente começa a clamar: Jesus, me ajuda! Aí ele vem para limpar tudo. Ele não quer que sejamos assim. Ele quer que a gente faça a coisa ajustada para não deixar rastros. Amém, Jesus? Se você comer na sua cozinha e deixar a comida no chão, o que vai acontecer? Fala para mim. O que vai aparecer lá? Rato, barata, formiga. É ou não é? Isso é demônio, irmão. A gente vai deixando um rastro para trás. A gente não ajusta a coisa, não faz a coisa certa. Não faz do jeito que tem que fazer. Faz de qualquer maneira. Amém, Jesus? Outro dia eu falei de oferta aqui na igreja. O pastor tem um propósito. Aí o pastor fala do propósito. Pessoal, tenta trazer pelo menos esse valor aqui mínimo. Se não, não pega, porque Deus vai te abençoar da mesma forma. A sua bênção vem pela fé. Se você não sente de dar oferta, não dê. Amém, Jesus? Não dê. Agora a pessoa quer pegar o propósito e fazer do jeito dela. Esses dias eu recebi um envelope com R$1 do tempo do cruzeiro. Essa pessoa está brincando com Deus. Ou é criança? Só se for alguma criança que brincou, né? Fez uma brincadeira. É isso aí. Aí fica: ai, pastor, vocês não têm uma cesta básica para dar. Não é que não tem. Às vezes não tem realmente, né? Quando tem, a gente oferece, a gente dá para a pessoa. Mas tem hora, outro pegou aqui a cesta básica e o rapaz falou com a gente. Pegou aqui e vendeu aqui na esquina. Para que ele vendeu? Para fazer besteira, pode ter certeza disso. Aí você pega a cesta básica e dá só para membro da igreja que está com necessidade ainda, que ainda está crescendo na fé, aí a pessoa vem aqui e quer até bater na gente quando a gente não dá. Mas... quem está entendendo? Que bom que a senhora estava aí hoje. Que bom que a senhora está aí. Para poder falar e todo mundo entender o que Deus é capaz de fazer. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus é Deus de abundância. Ele provê, sim. Ele te protege, guarda você. Ele te dá o conforto para você não ficar desconfortável em situações. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar desconfortável, porque Deus vai te guardar. Amém, Jesus? E é assim que a gente faz, é igual pastor. Pastor que quer fazer a obra, mas quer tudo encaixado. Não dá, irmão. Pastor quer fazer a obra, mas tem que ficar aqui porque minha esposa trabalha ali. Eu tenho que ficar cá porque aqui eu tenho a ajuda da mamãe e do papai. Não, pastor, não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus falou: você quer me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vai dormir no chão, vai passar necessidade e vai embora. Mas tem gente que não quer. Eu lembro uma vez que um pastor que eu mandei passou por um determinado lugar e depois ele me pediu para voltar. Eu falei: não, se você voltar, eu tiro você da obra. Eu não ia tirar ele da obra, né? Mas ele me agradece até hoje. Que ele foi e falou: não, pastor, então eu vou ficar aqui. Ficou, cresceu, hoje é uma benção. Esse pastor, eu não vou falar o nome dele, mas hoje ele é uma benção. E ele me agradece. Onde ele me vê, ele me chama de pai. Mas se eu tivesse trazido ele de volta, com dó dele, de repente não ia ser ninguém na vida aí. De repente até já estava desviado e tudo. Deus quer cuidar de você. Amém, Jesus? Mas você precisa se colocar nos seus caminhos. Para de ter medo de se render a Jesus Cristo completamente. Tá? Aí ele vai terminar falando no versículo 6, né? Tem duas coisas aqui importantes ainda. Ele fala assim, nessa análise que a gente está fazendo. Ele diz assim: ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha
vida. Então, aqui ele fala de como Deus é bom e misericordioso. É importante a misericórdia de Deus ou não? Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Entendeu? Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós. Seria difícil. Porque a gente falha. A gente é fraco em muitos setores da nossa vida, a gente fraqueja. É assim ou não é? Nós temos as nossas fraquezas, cada um tem a sua. Naquilo que eu sou forte, de repente você é fraco. Mas naquilo que você é forte, de repente eu sou fraco. Entende? Só que Deus é misericordioso. Ele é bondoso, irmãos. De vez em quando, como pastor, ele vai quebrar sua perna e vai pegar você no colo. Mas ele vai pegar você no colo. Não vai deixar você capengando, não. E vai sarar a sua ferida. E vai fazer você entender que precisa obedecer. Enquanto as pessoas estarem na igreja, irmãos, vou te falar uma coisa sem atacar a igreja de ninguém. Mas enquanto as pessoas estarem na igreja, somente para serviço social, somente para serviço cultural, só querendo dançar, pular, gritar, enquanto as pessoas não entenderem que a Bíblia Sagrada é um livro para ser obedecido, elas não vão provar dos Salmos 23. Não na plenitude, pelo menos. Não vão provar. Pela misericórdia e pela bondade, como diz aqui, talvez prove alguma coisa. Mas a plenitude do Salmo 23 ela não vai provar. Proteção, conforto, num ambiente que você deveria estar desconfortável. Pelo vale da sombra da morte não vou temer nada, vou estar confortável. Quer dizer, eu vou passar por situações que antigamente eu ficaria aflito, angustiado, ansioso, depressivo, mas eu vou passar com tranquilidade. Por quê? Porque ele, antes que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele vai cuidar e não vai me deixar temer de mal algum. Essa pessoa, enquanto ela não entender que a Bíblia é para ser um livro para ser obedecido, para ser uma regra da vida dela, nortear a vida dela, ela não vai ter essa plenitude do Salmo 23. Uma coisa ou outra pela bondade e pela misericórdia. Ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se eu fizer tudo isso aqui então. Aí ele vai falar no final assim, e habitarei na casa do Senhor. Deus então começa o Salmo 23 dizendo, eu sou o seu pastor, e termina dizendo, você vai habitar comigo eternamente. Entendeu por que ele quer ser seu pastor? Entendeu a importância de você se fazer ovelha desse pastor? Obedecendo o cajado, a vara, os diretrizes que ele te dá. A palavra foi dura, é o cajado dele descendo na sua cabeça mesmo, para ver se você para. Isso não tem idade, irmão. Isso é para criança, para adolescente, para jovem, para adulto e para idoso. Não tem idade. Não cai nessa bobagem de achar, não, minha filha é muito pequenininha, ainda não tem que respeitar a palavra. Não tem idade. A Bíblia manda botar o menino no caminho que deve andar. Não tem idade. É criança, é adolescente, é jovem, é adulto e idoso. Qualquer pessoa que, se você quer provar do Salmo 23, você precisa fazer dele seu pastor de verdade. Ele começa falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou entrar na casa e vou habitar na casa da eternidade com Deus lá no céu. Então ele começa dizendo, se você é minha ovelha, você vai para o céu. Se você é minha ovelha, você vai habitar comigo, tem uma casa lá no céu que você vai habitar comigo. Isso aqui é passageiro, mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, eu estou contigo. Isso aqui é passageiro, mas eu vou te colocar como se você estivesse embaixo verdejante, em águas tranquilas, em cima da boia do caminhão lá, numa piscina, dormindo no meio do sol, tranquilamente. Você vai deitar, vai dormir e não vai ficar agora deitando e pensando na conta, pensando naquilo, no fulano que te ameaçou, no ciclano que falou que vai te pegar porque você está devendo e não paga, no outro que está... Chega de agiota, chega de confusão, chega de amizade errada, chega de sentar na mesa de beberrão, chega de andar com pessoa errada. Você começa a ajustar a sua vida. Amém, Jesus? Você ajusta a sua vida, olhando para a palavra de Deus, você ajusta a sua vida, ele começa a ser seu pastor. Então ele começa dizendo, eu sou seu pastor, eu tenho uma habitação eterna para você. Ele termina dizendo, você vai habitar eternamente comigo. Amém, Jesus?
eu sou ovelha desse pastor, então no final vou entrar na eternidade, vou habitar na eternidade com ele. Ele começa falando sobre a relação dele com Deus, como devia ser a relação dele com Deus, como ele via Deus, e ele termina com o desfecho da vida dele na presença de Deus. O desfecho não vai ser ter casa bonita, com piscina, com pé de praia, carro do ano, não vai ser isso. O meu desfecho, o que eu quero é a minha habitação eterna lá no céu. Tudo que ele me der aqui vai ser bênção para a minha vida. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, irmãos, vale da sombra da morte era algo grave naquela época. É como, sabe, aquela pessoa que tem tudo. Só um exemplo, eu acho que dá para encaixar aqui. Sabe aquela pessoa que tem tudo? Ótimo plano de saúde, melhores hospitais, mas de repente aparece uma doença incurável e ela vê que o dinheiro dela não é nada, vale da sombra da morte. E essa pessoa não vai temer, por quê? Porque ela tem uma habitação no céu. Jesus sempre foi o pastor dela, ela tem uma habitação no céu. Se ele quiser, então ela vai ser curada daquela doença, senão ele vai levá-la para a habitação do céu. E ela fica tranquila, até na hora da morte. É difícil, não é? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Vale a pena, irmão. Não vamos então fazer as coisas de qualquer maneira. Vamos fazer a coisa de acordo com a palavra de Deus. Vamos conduzir a nossa vida. Se essa meia cabe em você, passou a minha vida, não está muito bem com Deus. Então não dá essa meia para ninguém, não. Entende? Então não dá essa meia para ninguém, não. Usa você mesmo. Seja sincero. O Davi está sendo muito sincero aqui, né? Ele foi muito sincero lá no Salmo 17. Coloca o Salmo 17, versículo 5 para mim de novo aí, Brian. É Brian que está lá? É o Brian, né? Então, ó, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. É o mesmo homem que fez o Salmo 23. Está falando isso aí agora. É o mesmo. Seja humilde, reconheça, eu preciso melhorar em muitos aspectos na minha vida social, na minha vida amorosa, na minha vida financeira. Então, Senhor, guia meus passos. Eu não quero deixar de ser sua ovelha, porque se o Senhor é meu pastor, habitação eterna eu vou ter no final. Ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, e termina dizendo, eu vou entrar na habitação eterna com meu Pai. Amém? E esse é o nosso objetivo aqui. Ele pode lhe dar grandes bênçãos, ele abençoar muitíssimo, mas o objetivo maior é fazer você entrar na habitação celestial. Entende isso? Esse é o nosso objetivo, que não pode sair daqui, não pode perder esse foco. O meu foco é habitar na minha habitação celestial. O meu foco é esse. O que vier para mim é lucro. O que vier para mim é lucro. Não era isso que o apóstolo Paulo falava? O morrer para mim é Cristo. Vou para a habitação celestial. O viver para mim é lucro. Lucro. Ele nem falava de riqueza. Só o viver para ele já era lucro. O morrer para ele já era Cristo. Eu vou estar na eternidade, na habitação celestial. Guarda isso em nome de Jesus.